Não se rebaixe. A estratégia brutal de Maquiavel para impor respeito. Em um mundo onde a autoridade é frequentemente questionada, onde a liderança precisa ser constantemente reafirmada e onde o respeito não é oferecido, mas conquistado, poucos pensadores oferecem lições tão diretas e brutais quanto Nicolau Maquiavel. Suas ideias, polêmicas e ainda hoje mal compreendidas, revelam uma estratégia implacável para quem busca impor respeito. Não se rebaixar jamais. Este texto explora a visão de Maquiavel sobre a manutenção do poder, o uso da autoridade e a maneira como líderes, sejam políticos, chefes empresários ou até mesmo figuras públicas, podem impor respeito de forma firme e decisiva. Vamos percorrer os caminhos sinuosos da mente maquiavélica, descobrindo por que, para ele, se rebaixar era um convite ao desprezo e ao colapso da liderança. A essência do poder. Segundo Maquiavel, para entender o motivo pelo qual Maquiavel recomenda que um líder não se rebaixe, precisamos compreender como ele enxerga o poder. Em O Príncipe, Maquiavel afirma que governar não é um exercício de moralidade, mas de eficácia. A função do líder é manter o poder e a ordem, mesmo que isso signifique recorrer a métodos cruéis, enganosos ou impopulares. A virtude, para Maquiavel, não é a bondade cristã, mas a habilidade prática de manter o controle em um mundo caótico e traiçoeiro. Nesse contexto, rebaixar-se, ou seja, mostrar fraqueza, abrir mão da própria autoridade ou buscar constantemente agradar os outros, é um erro estratégico. Por que rebaixar-se é perigoso? Perda de autoridade. A autoridade é um bem frágil. Para Maquiavel, uma vez que o líder começa a se justificar demais, a tentar agradar a todos ou a pedir perdão constantemente, ele se torna vulnerável. A autoridade precisa ser imposta com firmeza. A hesitação ou a autopiedade alimenta o desprezo. Incentiva a traição em política e em relações de poder. Quando o líder mostra fraqueza, aqueles ao seu redor se sentem encorajados a desafiar sua posição. O respeito é perdido e o medo, que Maquiavel considera um elemento fundamental para manter o poder, se dissolve. Destrói a imagem pública. A imagem é um dos principais pilares do poder. O governante, o chefe ou o comandante precisa cultivar uma aparência de força, decisão e confiança. Ao se rebaixar, perde-se a aura de liderança, substituída por uma imagem de insegurança e submissão. O príncipe e o medo Maquiavel é claro ao dizer que é melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos. Isso não significa ser cruel por prazer, mas sim manter uma postura que desencoraje desafios. O medo gera respeito, especialmente quando o amor é instável ou volátil. Um líder que se rebaixa constantemente, tentando agradar a todos, pode até ser amado momentaneamente, mas logo será visto como fraco e manipulável. Em contrapartida, aquele que se impõe com força e retidão dificilmente será desrespeitado. Exemplos históricos. O preço da submissão. Maquiavel não falava apenas de teoria. Ele observava a política real de sua época. Governantes que demonstravam fraqueza, como os que hesitavam em punir traidores, eram rapidamente depostos ou assassinados. Já aqueles que se mantinham firmes, mesmo que às custas da própria popularidade, conseguiam preservar o trono. Um exemplo moderno pode ser visto em líderes empresariais. Aqueles que cedem diante de pressões internas ou que evitam tomar decisões impopulares por medo de perder simpatia, muitas vezes afundam junto com a empresa. Por outro lado, líderes que agem com pulso firme,
Mesmo sob críticas, mantenha o respeito e a direção. A estratégia maquiavélica, como impor respeito sem se rebaixar. Mantenha-se impassível sob pressão. A primeira regra para não se rebaixar é não ceder à pressão emocional. Um líder não pode agir por impulso, nem se deixar dominar pelo desejo de aprovação. Manter uma postura controlada, calculista e firme transmite a mensagem de que você está no comando e que não há espaço para manipulações. Puna com justiça, mas sem hesitar. Maquiavel não defende a crueldade gratuita, mas sim a punição eficaz. Quando necessário, medidas duras devem ser tomadas rapidamente para mostrar que o líder está disposto a proteger a ordem. Recuar diante de erros graves apenas encoraja mais desrespeito. Não, peça perdão, com frequência. Pedir desculpas, excessivamente, é um sinal de fraqueza. Quando um líder erra, pode reconhecer o erro com dignidade, mas sem submissão. O arrependimento público constante desgasta a autoridade. A confiança está na postura e não na autodepreciação. Use o silêncio como arma. Nem todo ataque precisa de resposta. O silêncio pode ser mais poderoso que palavras. Quando um líder permanece calado diante de provocações menores, demonstra controle e força. Quem se rebaixa responde a tudo, justificando-se como se precisasse da aprovação dos outros para existir. Faça-se respeitar. Pelo exemplo, a verdadeira força não está em gritar ordens, mas em viver conforme os próprios princípios. Um líder que exige respeito, mas vive de forma desleixada, contraditória ou hipócrita, está fadado ao desprezo. Maquiavel acreditava que o exemplo pessoal era uma das maiores fontes de autoridade. O cão e o leão. O equilíbrio de Maquiavel. Maquiavel diz que o bom líder deve saber agir como raposa e como leão. A raposa sabe evitar as armadilhas. O leão afugenta os lobos. Isso significa que, além da força bruta, o governante precisa de astúcia. Impor respeito não é sinônimo de brutalidade irracional, mas de uso estratégico da inteligência e da força quando necessário. Quem se rebaixa constantemente age apenas como cordeiro, e cordeiros são devorados. Rebaixar-se é perder o jogo da imagem. Maquiavel sabia que a política era também um teatro de aparências. A percepção das pessoas importa tanto quanto os fatos. Se você parece fraco, será tratado como fraco. Se você parece inabalável, mesmo que por dentro haja dúvidas, ainda assim, imporá respeito. A autoconfiança demonstrada é um instrumento de liderança. Mesmo quando tudo ao redor está em ruínas, o verdadeiro líder se mantém firme, não por arrogância, mas por estratégia. Rebaixar-se é perder o jogo das aparências, e com ele, o jogo do poder. Maquiavel. Hoje, como aplicar essa estratégia na vida moderna? Você não precisa ser um príncipe renascentista para aplicar os conselhos de Maquiavel. Em qualquer ambiente, trabalho, família, sociedade, há momentos em que é necessário impor limites e respeito. Veja como a filosofia maquiavélica se traduz no cotidiano. No trabalho, evite ser o funcionário que se desculpa por tudo. Tenha firmeza ao comunicar erros e decisões. Mostre competência sem servilismo. Nas relações pessoais, estabeleça limites. Não aceite humilhações em nome da paz. Ser gentil não é o mesmo que ser submisso. Na liderança, comande com firmeza e clareza. Aceite críticas, mas não viva em função delas. Mantenha o foco nos resultados, não na popularidade. O preço de não se rebaixar. Escolher não se rebaixar é uma decisão solitária, difícil e muitas vezes impopular. Mas, como ensina Maquiavel,
É o caminho para a estabilidade, o respeito e a permanência no poder. A liderança exige coragem para ser odiado quando necessário e firmeza para não se deixar consumir pelo desejo de agradar. Não se trata de ser cruel, mas de ser estrategicamente firme. O mundo respeita quem se respeita. Quem se curva demais é esquecido. Quem se impõe é lembrado. Como diria Maquiavel, os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Ou seja, o mundo é pragmático e o respeito nasce do poder bem exercido, não da humildade exagerada. Portanto, quando o mundo tentar fazer você se curvar, lembre-se de Maquiavel. Mantenha a cabeça erguida. Não se rebaixe.